guys, let's start our review lessons 9 and 10. Vamos lá? E a gente começa a nossa revisão com o Future Perfect Continuous, um tempo verbal formado a partir do Future Continuous e do Future Perfect, que também traz aí informações mais avançadas sobre o uso da língua inglesa, tá? Aquele Upper Intermediate, tão próximo do nível avançado que a gente gostaria de obter para fazer as provas do TOEFL, do IELTS e conseguir as notas maiores. Como é que ele é formado? Ele é formado por um núcleo verbal que mistura justamente um pouco do continuous e um pouco do perfect. Portanto, como núcleo verbal, a gente tem will have mais been mais verbo com ing. Will have been mais verbo com ing, se você quiser ser mais prático. Na forma afirmativa, a gente tem a seguinte estrutura. Sujeito, will have been mais verbo com ing. Exemplo, I will have been eating vegetable for 3 months. Negativo, sujeito, will not have been mais verbo com ing. I won't have been eating vegetable for 3 months. E na interrogativa, will mais sujeito, mais have been mais verbo com ing. Will you have been eating vegetable for 3 months? Eu não traduzi essas frases porque elas ficam muito estranhas quando a gente traduz ao pé da letra, tá? Então eu prefiro manter o sentido dela, já que você também com certeza já entende esse sentido, manter o sentido original do que ficar traduzindo e ficar uma coisa tosca e feia. Quando que a gente usa o Future Perfect Continuous? Duas ações específicas, né? 2 usos específicos. Primeiro, to show that something will continue up until a particular event of time in the future. Então, para mostrar algo que irá continuar até um evento particular no tempo no futuro. James will have been teaching the university for more than a year by the time he leaves for Asia. E o segundo uso, to talk about something that finishes just before another time or action. Então, para falar de algo que acabou de acabar, né? Antes de um outro tempo ou ação. I'll be tired when I get home because I will have been walking for over an hour. Então, assim, são ações e períodos que se complementam, tá? Portanto, eles são subordinados, né, para complementar uma ação e tornar aquela informação um pouco mais completa. Tá? É uma estrutura muito mais elaborada. Tá? Foge de todo aquele simples, daquela estrutura direta. Então, é um nível a mais. Com certeza, você vai estar entendendo e apresentando algo que vai surpreender uma banca, que seja num texto escrito, ou surpreender alguém num discurso oral, justamente pela complexidade da formação dessas frases, né, da construção dessas frases. Então, é importante essa dica. E o nosso segundo tópico, wish clauses, geralmente utilizados, são estruturas utilizadas para a gente demonstrar nossos desejos, nossos arrependimentos com relação a coisas no presente, no passado, ou coisas que poderiam ter acontecido no futuro. A primeira delas, wish mais past tense, se refere a um desejo sobre o momento, sobre o agora, né? E aí a gente tem alguns exemplos, eu vou ler 1 ou 2 só para a gente fixar, lembrando que no material de vocês tem muito mais referências, tá? I wish I could see it, eu gostaria de poder vê-lo. Ou if only you knew the answer, se você soubesse a resposta. Então a gente tem aquele desejo de que algo acontecesse nesse momento que nós estamos falando. Então, a gente tem a estrutura I wish, mais o passado do outro lado, representado por could, weren't, knew, had, enfim, não importa a estrutura, mas sempre passado simples. Segunda forma é wish mais past perfect, ela vai se reportar a um desejo sobre algo no passado. Então, é um desejo já passado. E como é que a gente tem essa estrutura, né, na frase? A gente tem de um lado I wish e do outro lado um outro sujeito com had been, que é o past perfect tense. Então vou ler 2 ou 3 só para a gente reforçar. I wish I hadn't been there. She wishes she hadn't come. If only they hadn't seen her.
tá? Então a gente tem essa estrutura sempre reportando algo que nós gostaríamos que tivesse acontecido. Tá? Eu gostaria de ter estado lá, ela gostaria de ter conhecido, de ter sabido a resposta. Então a gente tem aí estruturas que denotam algo que nós gostaríamos que não tivesse acontecido ou tivesse acontecido, porém passado. E a terceira forma, que é o wish mais would mais action, quando nós não estamos felizes com uma situação hoje e gostaríamos que ela tivesse uma mudança no futuro, né? Então, I wish she would go there. Eu gostaria que ela fosse lá. Jane wishes my friend would learn English. Jane gostaria que meu amigo aprendesse inglês. If only they wouldn't do that. Se ele não tivesse feito isso. Então, essas três formas de wish clause, uma representando uma ação presente, outra representando uma ação passada e outra um desejo projetado para o futuro, denotam aí um domínio bem interessante da língua, algo que a gente vê com bastante frequência em textos, em músicas, em discurso verbal, principalmente com relação a arrependimentos e a vontades, quando a gente quer expressar arrependimentos e vontades. Então, portanto, é bastante importante conhecer isso, principalmente se você for passar por uma entrevista onde você vai ter que falar sobre suas vontades, sobre seus anseios futuro, e isso é bastante analisado, se a construção está sendo bem colocada, tá bom? Não deixe de conferir no material os detalhes sobre essas colocações, wish clause, e faça os exercícios para treinar e ficar pelo menos um pouco mais por dentro dessa formação verbal, porque como eu disse, é uma constante, aprender inglês é uma constante, a gente não pode apostar na primeira lida, porque todo idioma tem suas nuances e nada como a prática para nos tornar mais capazes de nos expressarmos de determinada forma, ok? Bom, e essa foi a nossa revisão. Como vocês viram, algumas coisas são mais simples, outras um pouco mais complexas. A gente viu o Future Perfect Continuous com a sua estrutura um pouco mais simplificada, porém o uso ele é bastante peculiar, então vale a pena você gastar um pouquinho mais de tempo estudando essa estrutura. E vimos também o wish clause, que apesar de ser simples na hora de formar, digamos assim, estruturalmente falando, o emprego é sutil. Então, é preciso também saber da importância dessa formação, quando ela deve ser utilizada, para que você possa fazer o seu melhor na hora que for necessário utilizar-se dessas estruturas, ok? No nosso material você tem os exercícios, não deixe de fazê-los. Leia mais de uma vez os textos, pratique nas canções, não esqueça de fazer a sua parte, ok? Thanks for watching e see you soon in the next review. Bye bye.